Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Principalmente para aquelas equipes que vão avançando dentro dela. Mas, neste momento, a chance maior do Corinthians está exatamente no Campeonato Paulista. Ele tem aí um jogo eliminatório, onde ele tem a chance de avançar para uma semifinal. A gente sabe que no âmbito estadual, embora não tenha hoje uma equipe tão poderosa, a rivalidade, muitas vezes, nos clássicos, nos confrontos, equilibram as situações. Então, na minha opinião, o Corinthians deve investir onde ele tem mais possibilidades no momento, mediante a chance pequena de classificação da Sul-Americana. Então, eu investiria no Campeonato Paulista, Paulo Andrade. Concorda, Geode? Boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros, boa noite a todos. Eu concordo, eu acho que a decisão ela não é fácil, talvez de todas as decisões que a gente poderia discutir em relação à priorização de um campeonato ou outro, essa é aquela mais complicada, claro, primeiro porque nós não estamos falando de Libertadores e estamos falando da Sul-Americana. Ainda assim, acho que hoje a Sul-Americana, apesar de ser um campeonato, vamos dizer, de segundo nível, no sentido de que não são os melhores que disputam essa competição, né? Ela é mais importante do que o estadual. Só que a situação do Corinthians é muito complicada, realmente, né, na Sul-Americana. Eu não acho que você deva dizer que você vai escalar um time completamente em reserva contra o Peñarol. Acho que o Corinthians tem que tentar vencer o Peñarol com o time melhor possível para depois poder jogar no final de semana, evidentemente passando pela Inter de Limeira, poder jogar no final de semana com um bom time no campeonato estadual. Mas acho que a situação é bem complicada mesmo, né? Olhando para os outros times do grupo, para a força do Peñarol, imaginar que o Peñarol precisa tropeçar nas 2 últimas rodadas, embora o Peñarol jogue fora de casa, eu acho que é pouco provável. O contexto todo nos leva a crer que a chance é bem maior de avançar no Campeonato Paulista, claro, contra a Inter de Limeira, do que de avançar na Copa Sul-Americana. Nesse momento eu não estou nem falando de títulos, né? Título é uma outra história, é depois do avançar. Mas o avançar no Campeonato Paulista, o Corinthians é até favorito para isso. Oi, Léo Bertozzi, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros, para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Eu acho o seguinte, primeiro, ir adiante no Paulista, você garante que você pode fazer até 8 jogos daqui até o fim do mês. Porque o Campeonato Brasileiro começa, veja você, ainda este mês, dia 30 de maio, domingo, é o primeiro fim de semana do Campeonato Brasileiro. Então o time que foi à final do Campeonato Paulista e também tiver em Libertadores ou Sul-Americana vai jogar em 20 dias 8 jogos. A única maneira do Corinthians levar esse calendário querendo ganhar o Campeonato Paulista é jogar a Sul-Americana com quem sobrar. Porque ele poderia fazer o caminho oposto. Não investir no Campeonato Paulista e jogar tudo com jogos espaçados de uma semana, mas não depende só dele. Esse que é o ponto aqui. Eu acho que o Corinthians não acredita que o Peñarol vá, mesmo que perca em casa para o Corinthians, que o Peñarol vá nos 2 jogos fora de casa perder esses pontos para que o Corinthians tenha a oportunidade de virar. Então, em vez de você apostar alto numa chance pequena, embora na competição mais importante, você vai no que depende só de você.
O campeonato estadual depende só de você. E vou te falar que acho que a gente tem quase um consenso aqui de que a competição sul-americana é mais importante, mas não sei se o torcedor pensa igual, tendo a possibilidade de ganhar um título em cima de um rival. E o Corinthians teve essa experiência muitas vezes nos últimos anos e não é que tenha chegado a salvar temporadas com isso, mas pelo menos deu um gostinho bom pro torcedor em cima disso. Então, mas eu consigo entender porque se a Sul-Americana dependesse só do Corinthians, eu acho que valeria a pena apostar nela. Até porque nela você teria um calendário mais tranquilo do que teria com o Campeonato Paulista. É isso. Mas não é o caso. Então eu acho que você vai no que depende de você. E claro, o que deve fazer na Sul-Americana deu pra fazer. Com os jogadores que tiverem ali, vai que dá certo. Mas num calendário tão apertado, acho que você tem que fazer escolhas. Você entender, Léo, é compreensível. Eu quero ver se o Vitor Birner entende dessa O forma. Vitor Taça de Gelo Birner. Quero ver. Taça de Gelo Birner. Por tudo que foi detalhado, por tudo que foi comentado até agora, pela dificuldade que o Corinthians tem na matemática nesse momento, né? Nem só falando no futebol, os 5 pontos que o separam do líder do grupo Peñarol, e neste grupo só o primeiro colocado avançará ao mata-mata. Nem essa situação específica do Corinthians, todos esses detalhes, também não te comovem em relação a priorizar o Campeonato Paulista? Vitor Birner, boa noite. Tudo bem, Paulo Andrade? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu tô surpreso com a opinião dos colegas. Olá. Porque para mim isso é uma grande loucura, tá? O Corinthians tem um adversário, digamos assim, fácil. Nenhum jogo em uma partida só é simples, de verdade, porque ele é perigoso. Mas é um adversário fácil. O Corinthians não vai pegar um time competitivo no campeonato estadual. Palmeiras e São Paulo vão pegar equipes competitivas no campeonato estadual. O Corinthians não vai pegar um time tão competitivo assim. Lógico, pode ser eliminado. O empate vai para os pênaltis. Ainda tem essa possibilidade no campeonato estadual. A Sul-Americana, eu não vou comparar a Sul-Americana com o estadual por respeito ao futebol. Tá? Só por isso. Então, eu não vou tratar como se fosse entulho e prata do mesmo jeito, tá? Mas, bem, o torcedor não é unânime nisso aí, hein? Eu sei, mas o torcedor, quando o time ganha, ele muda de opinião. Né? E eu acho que a maioria dos torcedores, se pudesse escolher, escolheria ganhar a Sul-Americana ao invés de ganhar o estadual. Talvez quando olha a tabela, a opinião seja modificada por conta da situação desfavorável numa e favorável à outra. Mas isso é uma coisa de momento. O que fica para mim é a sensação final. É a mesma coisa que se eu der valor a um campeonato estadual hoje, que eu sei que no final da temporada, esse mesmo torcedor que hoje quer muito ganhar o estadual, estou falando de torcedores de outros clubes, né? E chega no final da temporada e ele acha que aquilo não valeu absolutamente nada. Se o time for mal no restante da temporada. E às vezes sacrifica algo importante na temporada para jogar o estadual agora. Então, se eu for me deixar levar pelo momento, tudo é mais importante do momento. Porque ganhar é sempre melhor do que perder e o torcedor quer ganhar. Então eu entendo isso. Mas eu priorizaria a Copa Sul-Americana, tentaria ver quem consegue entrar nos 2 jogos, já com um time misto. Vamos lembrar que o Corinthians não tem usado os jogadores na sequência das partidas. Geralmente o Corinthians tem revezado, ou seja, há uma condição de pequeno sacrifício que outras equipes têm mais dificuldade em fazer. Né? Vou citar aqui o São Paulo, por exemplo, que se sobrecarregou do início do estadual. O Corinthians não fez isso. Né? O Corinthians foi modificando escalações várias vezes. E para mim, o jogo que é prioridade é o jogo contra o Peñarol. Né? Amanhã o Corinthians joga pensando em se classificar com um time misto, pensando em ter a sua melhor equipe possível contra o Peñarol, porque o título continental tem muito valor, e aí tem aquela história, além de ser uma taça muito mais importante, vale vaga para Libertadores de América, um torneio onde tem Independiente da Argentina, mas o Birner, vai ter o Lanús, Rosário Central, e tem o Grêmio. Rosário Central. É mais difícil do que ganhar o estadual e tem muito mais valor, por isso eu acho que um time de camisa de peso tem que priorizar aquilo que é mais importante. Então, Birner, mas é que assim... Não é mais fácil, você falou aí, o torcedor, quando o time ganha, ele muda de opinião. Não é mais fácil para o Corinthians ser campeão paulista do que na Sul-Americana? Porque a Sul-Americana, ele conseguiu a classificação,
E vale lembrar que é apenas o primeiro do grupo que segue, né, na competição, e o Corinthians está abaixo aí do Peñarol. Depois ele terá um caminho longo contra equipes tradicionais do futebol sul-americano, que você mesmo citou algumas aí. Para mim, a resposta do torcedor já foi dada. O Corinthians foi tricampeão estadual e a torcida em massa pedia a demissão do técnico na temporada que o time foi 3 vezes campeão estadual. Coisa que não aconteceu há muito tempo aqui no estado. A torcida queria a demissão do técnico campeão brasileiro, do técnico campeão. Tinha gente querendo demissão de todo técnico. Mas naquela temporada o Corinthians havia sido campeão estadual. Naquela temporada. O Carille foi campeão brasileiro na outra temporada. E aí, tudo bem, a coisa passa, é normal, assim funciona o futebol, o time realmente não estava jogando bem. Ficou provado com o tempo que o problema não era o técnico, mas... Tudo bem, podem se questionar muitas coisas do trabalho do técnico, mas queriam a demissão na temporada em que foi tricampeão estadual. Eu acho praticamente impossível, numa temporada, ou meses após um time ser campeão da Libertadores, ou brasileiro, ou da Copa do Brasil, que um técnico tenha o desprestígio do tamanho que o Carille teve na temporada em que o Corinthians foi tricampeão estadual. Não foi campeão estadual. Você acha? É? Tricampeão estadual. A gente vê muito rapidamente, eu acho, torcidas mudarem de opinião sobre técnico. Basta vir 3, 4 derrotas em qualquer campeonato, isso acontece. Agora, eu acho que todos os seus argumentos são super válidos, mas eles seriam super válidos se não houvesse tudo aquilo que o Bertozzi colocou. Quer dizer, a diferença da impossibilidade e da improbabilidade de classificação na Sul-Americana, mesmo vencendo o Peñarol. Eu acho que o ponto é esse. Porque quando você fala, para passar da Inter de Limeira nem precisa do time titular, isso não é verdade quando a gente fala de Corinthians, tá? Talvez isso seja verdade quando a gente fala do São Paulo. É um time misto, eu não falei um time reserva, tá, João? Talvez... Não, então, mas o time misto do Corinthians, o Corinthians tem tido dificuldades quando não escala, e a gente nem sabe se esse time dito titular, o que jogou 2 vezes seguidas e jogou bem 2 vezes seguidas, ele vai continuar nesse nível. Agora, é um Corinthians que está jogando muito, mas muito melhor do que qualquer outro Corinthians que a gente tenha visto em campo nessa temporada. Então eu acho que, primeiro, dizer que tem que ser prioridade total no Peñarol porque é a competição mais importante, estamos de acordo que é a competição mais importante. Mas também é preciso lembrar que, ganhando do Peñarol, o Corinthians continua numa situação complicada. E, jogando com um time misto contra a Inter de Limeira, o Corinthians, pelo que a gente tem visto, corre riscos. Talvez um risco que o São Paulo não correria. Também. Só o risco é menor. Corre com o titular também, o risco é menor. Não acho que modifique tanto assim. É bem diferente. Para mim, então a gente discorda nesse ponto. Para mim é bem diferente. Esse time do Corinthians que a gente viu jogar nas últimas 2 partidas é um time que teve um rendimento muito, mas muito superior aos outros Corinthians que a gente viu. Eu faço o raciocínio oposto. Por conta do sistema. Não por claro que a gente viu pouco. Claro que a gente viu pouco. E eu não tenho certeza que vai continuar, como eu disse. Só que eu acho que o Corinthians colocando um time misto ou reserva contra a Inter de Limeira corre um risco que não é pequeno. Talvez com o São Paulo isso não valesse, talvez com o Palmeiras isso não valesse, mas acho que com o Corinthians isso vale. Então, eu acho que a resposta é muito mais difícil do que ela seria no óbvio, olhando para as 2 competições e ignorando os contextos do Corinthians nesses 2 torneios. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.